A ansiedade pode ser avassaladora, transformando pequenos momentos em grandes preocupações. Mas imagine transformar a ansiedade em paz. E hoje vamos explorar como a terapia pode ser sua aliada nessa jornada. Tudo começa com entendimento, e identificar os gatilhos é o primeiro passo para você estar lidando com essa sua ansiedade. Portanto, na terapia, você aprende a reconhecer quais são esses gatilhos. Existe, portanto, então, algumas estratégias de enfrentamento para lidar com essa ansiedade. Tá? Eu, particularmente, já tive uma história com ansiedade, com crises de ansiedade, com crises de pânico, né? Então, eu sei muito bem como é estar nesse lugar e também sei como sair desse lugar, né? Além de um processo pessoal que eu passei pela ansiedade, aqui também quero te trazer ferramentas, estratégias de enfrentamento como a respiração profunda, a atenção plena são extremamente importantes para ajudar a lidar com a ansiedade. Se você é uma pessoa que já passou por crise de ansiedade ou se você tem crise de ansiedade, é importante que você preste atenção quando você estiver nesse momento de crise de ansiedade, que você sentir o seu coração quase saindo pela boca, a sua respiração ofegante, os seus pensamentos, pensamento de morte, pensamentos extremamente preocupantes. O ideal é que você pare, respire profundamente, né? Tente focar em algo que não seja a sua ansiedade, tá? E a dica, assim, ouro que eu dou, por uma experiência própria também. Eu, há muito tempo atrás, já tive crises de ansiedade e funcionou muito comigo, e funciona muito com as pessoas que fazem essa técnica. Então, não querer que essa ansiedade acabe. Porque sei que o que você mais quer é que essa ansiedade vá embora. Mas, se você ficar focando em não querer sentir, em que ela vá embora sem que você faça nenhuma ferramenta, nem não utilize nenhuma estratégia, ela vai ficar mais presente, ela vai ficar ali como um alerta. Então você vai olhar para ela, você vai entender quais são os gatilhos que te levaram até aquela ansiedade. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, tá? Quando eu tive uma das minhas crises de ansiedade, eu lembro que eu estava indo fazer uma entrevista de emprego e passei na frente do local que era a minha entrevista e eu simplesmente comecei a ficar ansiosa. Por quê? Né? Hoje eu consigo compreender, lá no momento eu não consigo entender muito bem o porquê que estava me dando ansiedade. Mas eu tava com medo, né? Tava medo de não passar na entrevista, tava de medo como ia ser. E eu lembrei agora que naquele dia eu fui trabalhar. Então eu fiz a entrevista e eu já ia ter uma experiência, né, com algo que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa, eu fiquei, será que eu vou conseguir? E esse será, o medo, os pensamentos, a respiração começou a ficar ofegante, o coração palpitando, querendo sair pela boca, né? E quem já teve crise de ansiedade sabe o quanto é difícil você sair daquele estado. Eu lembro que eu respirei fundo. Primeiro, eu não fui diretamente ao local, eu escolhi um local para eu ficar quietinha. Eu lembro que tinha um ponto de ônibus, né, próximo ao local. Fiquei ali no ponto de ônibus, respirei profundamente, tentei me acalmar, falando pra mim que tava tudo bem, porque eu já conhecia aquilo, eu já sabia que aquilo era uma crise de ansiedade. Então eu já tava no diálogo interno comigo mesma, falando, vai passar, você tá nervosa, por causa que é uma entrevista de emprego, algo que tu nunca fez. Isso eu não tava verbalizando, né, mas eu tava ali me comunicando comigo mesma, ali dentro de mim, internamente. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe na época porque me acalmava, né? Então, uma crise de ansiedade, é importante você também tirar o foco. Liga pra alguém pra conversar com alguém. Tem as técnicas de você segurar cubo de gelo na mão, desenhar, escrever, pintar. Gente, meditação, respiração profunda, tem vários meios e métodos de sair. Não existe o método assim que fala, se faz isso aqui, tu nunca mais vai ter ansiedade na sua vida. Isso aqui serve para todas as pessoas. Não é assim que funciona. Cada pessoa vai funcionar de um jeito. O ideal é que você vá testando, treinando, né? O que funciona melhor para você. No meu caso, esse diálogo interno, reconhecer o porquê eu estava me sentindo daquela forma, falar para mim mesmo que estava tudo bem naquela situação e distrair, né? Manter o foco em outra coisa. Aí depois eu consegui fazer minha entrevista de emprego, consegui trabalhar, continuei naquele trabalho, mas vocês veem a importância então de reconhecer e não querer fugir daquela situação.
no sentido de não posso sentir isso, não posso, não quero, entende? Não quero, ninguém quer sentir ansiedade, né? Mas no sentido de eu não posso sentir isso. Se você tá sentindo isso, tem um motivo e você precisa mostrar pro seu corpo que você tá escutando o seu corpo, que você tá entendendo o seu corpo, porque quanto mais você tenta fugir, mais isso vai crescer, mais isso vai acontecer, certo? Então, dica crucial aqui é para que você não queira não sentir, né? Entenda que tu vai sentir, entenda por que tu tá sentindo, quais são os gatilhos, quais são os medos, quais são os pensamentos automáticos que estão vindo pra ti. Uma dica ouro pra vocês. Aqui um outro ponto da terapia, tá? A terapia, ela vai te ajudar a identificar esses pontos. Como eu já tinha passado por um processo de terapia, como eu já tinha esse autoconhecimento desenvolvido, eu já sabia os meus gatilhos, já sabia os meus medos, já sabia o que me causava ansiedade, já tinha esse diálogo comigo mesmo, já consegui me acalmar. Então, no processo de terapia, você consegue exatamente olhar para essas questões, um processo de investigação mesmo, né? Eu costumo falar assim que o processo de terapia, ele é como se fosse dois detetives, né? É o cliente e o terapeuta vão juntos investigar a história daquele cliente, investigar o cliente como um todo, para entender quais são os gatilhos, quais são os medos, quais são os motivos, quais são os sonhos, né? E aí juntos vão desmistificando quem é, né, o cliente, como melhorar, né, esses aspectos, por exemplo, como a ansiedade, uma depressão, o medo de falar em público, o medo do julgamento, crenças disfuncionais, né? Então, detetive mesmo, né? Então são dois detetives que vão investigar e os dois detetives precisam estar juntos nessa caminhada, né? Então a terapia entra nesse ponto de fazer você reconhecer e estar nesse lugar que muitas vezes no cotidiano, na correria do dia a dia, você não para prestar atenção. Como é que tá a tua vida, como é que tá os teus pensamentos, como é que tá você, né? E a terapia proporciona esse espaço para você se conhecer, para você explorar a si mesmo. E os nossos pensamentos, eles têm um poder enorme sobre os nossos sentimentos, sobre como a gente vai se sentir. Então, por exemplo, vou voltar lá para aquele meu exemplo, tá? Você encaixa aí no seu exemplo, tá? Quando eu tava indo para aquela entrevista de emprego, qual que foi o pensamento que veio? Eu não tava com uma emoção, um sentimento assim, aflita, não tava, eu tava tranquilo. E veio o pensamento, aquela vozinha veio pra mim: será que tu vai conseguir? Será que tu vai dar conta? Será que vai dar certo? Né? Será que tu não vai cometer um erro? Esse pensamento veio. E logo, qual foi o sentimento? Sentimento de medo, sentimento de aflição, sentimento de incapacidade, talvez ali uma crença de eu não ser capaz de executar aquela tarefa. Então, olha como o teu pensamento ele tem força sobre o seu sentimento. E, consequentemente, sobre o seu comportamento. Então, por exemplo, entrar nesse quadro de ansiedade por conta de um pensamento. Um único pensamento pode te causar um quadro de ansiedade generalizada, uma crise de pânico, né? Porque assim, a ansiedade todos nós temos, ela é saudável, né? Em um nível que não te atrapalhe fazer coisas que tu precisa fazer do seu cotidiano, como trabalhar, se relacionar com as pessoas, sair na rua, falar com seus amigos, estar calmo, né? Então, a ansiedade, ela é saudável, mas ela se torna patológica quando ela atrapalha alguns pilares essenciais da tua vida, quando ela te traz um desconforto extremo, certo? E é importante a gente frisar isso também, porque senão as pessoas querem eliminar a ansiedade da vida e a gente sabe que isso faz parte do ser humano. Então, a gente trazendo essa perspectiva de como o teu pensamento vai influenciar no teu sentimento, né, em como você se sente, é importante também entender que dentro do processo de terapia vai acontecer a identificação desses pensamentos, né? Então, como você está pensando? Porque como você está pensando vai dizer muito como você está sentindo, muito como você está se comportando. Então a terapia ajuda também nesse ponto de você entender como que você pensa. Por que você pensa o que você pensa, né? A gente pode entrar em uma questão mais profunda. Como que você, quando você aprendeu isso na tua infância, com quem, na sua período da infância e da adolescência, a gente sabe que são períodos extremamente importantes na nossa vida, né? E que vão interferir como a gente se comporta, como a gente sente, como a gente pensa na vida adulta. Então, também fazer esse olhar, como é que foi a tua criação? Será que você teve um apego seguro com os seus cuidadores?
Será que você teve suas necessidades emocionais básicas atendidas lá na tua infância, na sua adolescência? Será que você passou por algum trauma? Então, tudo isso, a terapia, ela vai o quê? Ela vai explorar. Lembra o processo investigativo que eu falei? Então, a terapia, ela vai investigar isso. Porque muitas coisas aconteceram lá atrás. E se tu não olhar lá pra trás, tu não vai conseguir ter uma melhora hoje. Tu só vai ficar esperando o tempo passar, tu só vai procurar dicas rápidas e milagrosas por uma questão que é muito profunda dentro de você. Então, por isso que a terapia ajuda nesse sentido de você se conhecer e, a partir do momento que você se conhece, você traça um plano, traça uma rota de como você quer ser, de como você quer funcionar melhor, de como você quer ter uma saúde mental, de como você quer ter bons comportamentos pra você. Não é pro mundo, é pra você, né? Porque se a gente não vive bem pra nós, gente, a gente não funciona pra nada. Se a gente não tá bem aqui mentalmente, o resto nada mais funciona, né? Então a terapia, ela entra como chave mestra nessa questão de lidar com a ansiedade, mas também lidar com várias outras questões. É importante também trazer um outro ponto aqui, que é o ponto de autoestima, né? Quando você tá com uma autoestima fragilizada, você pode vir a ter quadros de ansiedade, né? Como uma crise de pânico, por exemplo, mais frequente, porque você pode estar com pensamentos distorcidos, disfuncionais a respeito de você mesma, né? E aí esses pensamentos vão o quê? Te consumindo. Lembra que eu falei? Pensa, sente, se comporta. Então a terapia também ajuda você a entrar nesse lugar de você se olhar de uma forma diferente, né? De fortalecer a tua autoestima, tá? E aí isso pode contribuir também para diminuir quadros de ansiedade, para não chegar, né, em limites, né, como uma crise de pânico, um transtorno de pânico, tá bom? E a nossa vida, né, ela é cheia de desafios. Todos os dias, praticamente todos os dias a gente tem um desafio a ser enfrentado, né? E ao longo da nossa vida, até a gente ir para um outro plano aí, a gente sempre vai ter desafios. E é importante a gente entender que a terapia, ela entra nesse lugar de te ajudar a lidar com esses desafios, porque muitas vezes, muitos de nós não nascemos sabendo, na verdade, ninguém nasce sabendo como lidar com os desafios da vida, né? Então a terapia, ela vem, né, o terapeuta e o cliente ali, eles vão vir com estratégias, vão vir com esse olhar, né, vão vir com esse reconhecimento de como é a pessoa, como ela funciona, né, e essas estratégias para lidar, porque a gente pode ter um cuidador ali na vida que auxiliou a gente nesse processo de lidar com os desafios da vida, mas tem desafios ainda que a gente não viveu no passado, e que a gente vai viver, e que se a gente não conseguir lidar, a gente vai precisar de ajuda, né? Então é importante também entender que a terapia, ela entra nesse lugar, né, de auxílio para lidar com esses problemas, com essas questões do dia a dia. Um lugar que a terapia proporciona, né, um lugar de acolhimento, um lugar de escuta, um lugar de não julgamento e um lugar de procurar focar em, se você está sentindo isso é válido, né? Não é porque você sente uma ansiedade, um medo, ou uma raiva, uma frustração que é errado sentir. Não, pelo contrário, né? A gente precisa validar as nossas emoções, e dentro do processo terapêutico, suas emoções são validadas, seus sentimentos são validados, né? E além de ser validado, você aprende a olhar para eles e não querer separar eles de você, né? No sentido de que eu não posso sentir isso, não devo, não quero, não, sabe? Ficar fugindo, porque quanto mais a gente foge, mais aquilo vem nos atormentar. Então é preciso, dentro desse processo de terapia, você vai olhar para suas questões, vai acolher suas questões e vai procurar transformar, procurar viver de um jeito melhor, né? Porque, como eu tinha falado, todos nós sentimos várias emoções, vários sentimentos, né? Temos comportamentos que temos que mudar. E aí, quando você vai para a terapia, você encontra esse espaço de ser validado, né? Acolher o que você sente, e principal é mudar comportamento, principal é melhorar, é viver com bem-estar.
Bom, e a gente sabe que a ansiedade, ela não afeta só uma área da vida, ela não afeta só a pessoa que está sentindo, ela pode afetar um relacionamento, ela pode afetar o trabalho, ela pode afetar inúmeras áreas da vida daquela pessoa, né? Então, a importância da gente olhar para isso. E, gente, infelizmente, o mundo que a gente está vivendo é um mundo mais acelerado, onde a tecnologia está evoluindo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido e nós não estamos dando conta, né? A gente está vendo aí uma crise de saúde mental, né? Relacionada à ansiedade, estresse, depressão, outras questões, pessoas tirando a própria vida. Então, olha a importância de olhar para isso, olha a importância da terapia. Não é um luxo ter terapia, não é um luxo fazer terapia, é uma necessidade básica nos dias de hoje e mais pra frente vai ser cada vez mais preciso as pessoas fazerem o processo, entrarem no processo de psicoterapia. Por quê? Porque não vai parar. Essa aceleração do mundo vai continuar e as pessoas cada vez mais estão ficando doentes porque elas não têm essa consciência, elas não têm muitas vezes um pensamento crítico para entender isso que eu tô fazendo, será que tá me beneficiando ou será que não? Então as pessoas ficam ali rolando nas redes sociais, ficam descontando, né, descontando as suas emoções na alimentação, tendo hábitos que são autodestrutivos, né? E muitas vezes as pessoas não estão conscientes disso que elas estão fazendo, né? Eu vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo, vou ficar só assistindo filme, eu vou comer qualquer coisa, né? E isso é triste, porque as pessoas não estão conscientes. Muitas pessoas fazem porque elas aprenderam isso desde criança, por um hábito, né, do meio que ela tá vivendo. Elas não têm essa consciência, elas não têm esse conhecimento, né? E aí a terapia ela entra justamente para trazer, a terapia vai psicoeducar o paciente, né, o cliente, e vai trazer essas perspectivas, né, que dá para ser diferente, né? A gente tem a nossa plasticidade cerebral justamente para isso, para entrar nesse lugar de opa, dá para ser diferente, precisa muitas vezes ser diferente. Então, terapia não é luxo, ela é necessidade. Cada vez mais vai ser necessário, preciso fazer e entrar no processo de psicoterapia para não sucumbir ao mundo. Superar a ansiedade não é um destino, e sim uma jornada, né? Muitas pessoas que vão procurar ajuda, elas querem um alívio momentâneo e rápido. É como, por exemplo, tomar um remédio para dor de cabeça. Em 30 minutos você passou a dor de cabeça, dependendo do caso, né? E essas questões emocionais não são assim, não é assim que funciona, né? Não existe uma pílula mágica que tu toma e passa instantaneamente num dia, né? Existem técnicas e ferramentas, sim, isso existe, que pode prevenir você de entrar numa crise de ansiedade, prevenir você ter um quadro, mas não é algo que você vai tomar e vai sanar, né, a sua ansiedade. Precisa entender que é uma jornada, precisa entender esse processo, você precisa estar consciente disso, precisar aceitar esse processo também, né? Olhar para si mesmo com amor, com carinho, com respeito, entendendo que tá tudo bem você sentir assim, aconteceu, não se julgar, não se precipitar, né? É igual eu falei, as pessoas não querem sentir as coisas. E aí isso vai crescer. Então, aceitar, reconhecer, acolher isso dentro de si, né, para poder modificar. Então, se você está pronto para dar o próximo passo, né, que eu pincelei um pouquinho, falei um pouquinho sobre a ansiedade, como a terapia pode ajudar, lembre-se que sempre tem uma porta aberta para você, que você não está sozinho nessa jornada, tá? E eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você entrar em contato, tá bom? Verificar os horários disponíveis, eu ainda tenho alguns horários. Clica aqui abaixo se você está preparado, pronto, se você quer dar o próximo passo para sua mudança. Se você tem também outra questão que não seja ansiedade, que foi o que eu trouxe aqui no vídeo, também fique super à vontade para ir lá
conhecer esse espaço da terapia, um espaço seguro, um espaço de transformação, tá bom? Onde eu vou segurar na tua mão e a gente vai caminhar junto para tua melhora, para teu bem-estar. O primeiro passo para tua mudança é acreditar que ela é possível. Então comece hoje.